Há diversas formas de obter energia da água, como com rodas d'água ou turbinas otimizadas. Mas eu nunca vi alguém tentar fazer um motor movido a ar funcionar usando água. Bom, tirando as máquinas a vapor, podemos aumentar a pressão do ar dentro de um tanque sem Coca-Cola e Mentos, usando uma bomba para empurrar cada vez mais ar em um volume fixo. Ou podemos usar uma quantidade fixa de ar e reduzir o volume do tanque. Reduzir o volume de ar em um tanque é fácil, basta enchê-lo com água. Um problema é que a água deve ter a mesma pressão do ar, caso contrário, será empurrada para fora. Como a água é cerca de 830 vezes mais densa que o ar, podemos usar isso a nosso favor. Ao nadar no fundo de uma piscina, você sente a pressão da água nos ouvidos. Não importa o tamanho da piscina, a pressão é igual na mesma profundidade. Isso ocorre porque a pressão estática da água depende só da profundidade. Isso é o peso da água acima sendo pressionando para baixo. Eu pretendo usar isso para pressurizar a água no reservatório, que ficará no sótão da minha. Depois, eu vou passar um tubo até o andar de baixo que vai para o tanque com ar. A distância vertical entre os reservatórios é de cerca de 6,14 metros, ou seja, na teoria, ao deixar a água descer pelo tubo, o reservatório de baixo deve sentir a pressão de estar 6,14 metros submerso. Quando calculamos a densidade da água, multiplicada pela aceleração devido à gravidade e pela profundidade, devemos obter cerca de 0,6 bar ou 8,7 psi de pressão. Então, podemos usar esse ar pressurizado para, com sorte, girar um motor movido a ar ou agora seria movido a água. Bom, vamos construir esse reservatório. Eu poderia ter escolhido uma opção fácil e ter usado uma garrafa plástica de bebida, pois são baratas, fáceis de achar e ainda suportam uma pressão bem alta. Mas eu queria algo mais sofisticado, feito de acrílico transparente. Como eu nunca fiz uma câmara de pressão de acrílico, preciso calcular algumas coisas. Um tubo de acrílico de 150 milímetros precisa de duas placas nas extremidades para manter o ar dentro. E com apenas 0,6 bar, a força empurrando essas duas placas das extremidades é de cerca de 1.060 newtons, ou o equivalente a suportar um peso de 108 kg. Então, eu usei o Software Fusion 360 para projetar a câmara de pressão de acrílico e optei por chapas de 15 milímetros nas placas das extremidades. Após fazer uma simulação de pressão, notei que as placas grossas nas extremidades foram meio que exageradas. Mas isso me permite cortar essa borda ao redor de toda a peça para dar mais área de superfície para a colagem. Eu só cortei plástico na minha máquina CNC uma vez antes, usando aquele acrílico transparente vendido em lojas para janelas que ficam em galpões. E eu não sei se foi a configuração de corte ou a temperatura de derretimento do plástico, mas foi um pesadelo de cortar. Eu só cruzei os dedos e tentei cortar a tampa de acrílico. Que, para minha surpresa, cortou facilmente. Depois de terminar, ela encaixou perfeitamente no tubo. Agora era hora de furar buracos e fazer a rosca para adicionar conexões pneumáticas. Depois, eu lixei a área no tubo e misturei resina epóxi, que talvez não seja a melhor opção de cola para acrílico, mas era o que eu tinha por aqui e é bem resistente. Também usei bastante para preencher todas as lacunas entre a parede interna do tubo e a borda da tampa. Ficou um pouco bagunçado, mas no final funcionou bem. Depois, podemos adicionar uma entrada de tubo embaixo e um suporte 3D para garantir distância do chão. Na tampa superior, posso instalar um manômetro e outra saída de tubo para fornecer ar ao motor. O próximo passo é passar um tubo longo desde o térreo até 6 metros acima, no meu sótão, onde vou instalar o reservatório de água. Beleza, esse é o primeiro teste de pressão. Eu tenho 5 litros de água aqui e o recipiente com o tubo descendo para o andar de baixo. Deixa eu apoiar meu celular aqui. O problema também é que eu não consigo ver se tem algum vazamento lá embaixo até eu descer lá de fato. Então, estou torcendo para que isso não vaze. Vamos começar a despejar. A água está escorrendo. Espero não encontrar uma poça enorme lá embaixo. Ainda está descendo. Talvez eu deva ir ver como que estão as coisas lá embaixo. Isso está me deixando um pouco nervoso.
Vamos ver o que está acontecendo lá embaixo. Por favor, não tenha um vazamento. Por favor, não tenha um vazamento. Ah, não, espera aí. Espera, 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 espera. Não tem nenhum vazamento. And we've got... E temos aqui 0,5 bar. Ooh. Aí sim, beleza. Acho melhor voltar lá em cima e continuar colocando água. Legal. Acho que é isso. O nível da água parece estar parado agora, então. Vamos lá embaixo verificar qual é a pressão. A pressão lá embaixo estava em cerca de 0,57 bar, ou cerca de 8,3 psi, o que é muito próximo do 0,6 bar que eu calculei originalmente. Mas será que essa pressão é realmente suficiente para rodar um motor movido a ar? Se você nunca viu meus vídeos sobre motores a ar, talvez não saiba do que falo. Então, vamos recapitular. Em novembro de 2017, eu imprimi meu primeiro motor a ar em 3D, inspirado nos antigos motores Air Hogs. Apesar de ter funcionado, era muito ineficiente. Então, em abril de 2018, eu construí um motor com pistão quadrado e com o design de um varetado. Ele era mais confiável que meu primeiro motor, mas ainda ineficiente, pois era difícil vedar o pistão ao cilindro sem causar atrito. 2 anos e meio depois, em novembro de 2020, eu criei um design novo que eliminou o pistão hermético ao usar um diafragma e uma nova válvula de admissão, dispensando válvulas de vareta. E depois de refinar o design muitas e muitas vezes, ele superou o melhor motor a ar anterior em 5 vezes. E ele também operava com pressões a partir de 0,7 bar, ou cerca de 10 psi. Mas será que ele funciona com meu novo tanque de pressão? Não exatamente. E isso revela um problema que eu ainda não tinha considerado. Não só preciso de um motor que funcione a 0,6 bar, mas também preciso considerar a vazão da água entrando no tanque. Se eu soltar todo o ar, o tanque leva cerca de 1 minuto e 20 segundos para encher até a pressão máxima novamente. E também já é tarde para ampliar o diâmetro da tubulação, porque isso exigiria novos furos para encaixes maiores. Então, embora eu esperasse que o motor funcionasse a 0,6 bar, o que não é muito menor do que o 0,7 bar em que ele havia funcionado anteriormente, na realidade, ele precisa operar com uma pressão muito menor. Então, a primeira modificação que fiz foi aumentar o diâmetro do diafragma dentro do motor, já que isso aumenta a área contra a qual o ar pode empurrar. Isso permitiria que pressões mais baixas empurrassem melhor o pistão, e para minha surpresa, funcionou muito bem. Pelo menos até cerca de 0,3 bar, quando o motor parava e eu precisava esperar a pressão subir de novo. O próximo passo seria criar um motor com diafragma maior para operar com pressão mais baixa. Mas há um detalhe: o design do cilindro exige a seção cônica para o diafragma expandir. Isso indica que o pistão tem pouco suporte ao chegar no topo do curso, e ampliar o diafragma aumentaria essa distância sem suporte. Então, o pistão e o cilindro precisam ser mais longos, e isso deve aumentar o atrito. Também é necessário alongar o cárter e o virabrequim para evitar que a hélice toque o cilindro. Então, em vez de redesenhar completamente o motor, eu decidi tentar ajustar algumas coisas no motor atual, sendo a primeira delas a válvula de esfera, que permite a entrada de ar no motor. Ao imprimir a cabeça do cilindro em 3D, a impressora deixa bolhas de plástico quando muda de camada, e isso dificulta o encaixe perfeito do anel de vedação na válvula de esfera. Isso não é um problema em pressões mais altas, que costumo usar nos motores, pois a força extra empurra o anel de vedação para qualquer espaço livre. Em pressões mais baixas, se a esfera não se encaixar bem no anel de vedação, vazará ar suficiente para diminuir a pressão do tanque em quase meio bar. Para isso não acontecer, eu usei o soprador térmico para amolecer o plástico na cabeça do cilindro e empurrar o anel de vedação e a esfera ao lugar, moldando o plástico em volta e melhorando a vedação.
Depois, eu garanti que tudo no motor estivesse funcionando da forma mais suave possível, lixando quaisquer pontos de atrito no cilindro e alinhando o diafragma da melhor maneira que consegui. E agora o motor está funcionando de uma maneira muito mais suave. Mas está girando mais rápido que o normal e ficando sem ar. Então eu retirei o pistão e encurtei o pino que abre a válvula de admissão, esperando que isso reduzisse o ar que entra no motor a cada rotação. É como diminuir o acelerador. Isso reduziu a pressão e a deixou mais devagar. O tanque passou a manter pressão constante em pouco mais de 0,4 bar, o que me deixou muito animado. Não. Não para não. Achei que já tínhamos um que funcionasse direto. Então eu esvaziei o tanque, levei a água de volta e torci para dar certo em mais uma rodada. Não. Foi então que percebi que aquele barulho de clique que você pode ouvir era, na verdade, uma grande folga no virabrequim, o que eu acho que faz o pistão ficar desalinhado quando não está apoiado no cilindro. Então, eu removi essa folga com um pequeno espaçador, montei o motor em um suporte sólido e tentei rodar mais um tanque cheio. O motor iniciou suavemente e levou cerca de 50 segundos para estabilizar a pressão do tanque em aproximadamente 0,45 bar. Depois de uns 2 minutos e 10 segundos de funcionamento, o motor perdeu rotação conforme a pressão caiu. Porém, a rotação mais baixa permitiu que o tanque se enchesse de pressão e a rotação do motor aumentou novamente. Então, com 3 minutos e 30 segundos de funcionamento, o motor quase parou completamente várias vezes antes de inverter a direção. Isso permitiu novo aumento da pressão no tanque. Neste ponto, há tão pouco ar restante no tanque que cada respiração de ar que o motor faz reduz a pressão em uma quantidade enorme. Então, ele luta para manter a pressão constante. Quando a água chegou ao topo do tanque, eu já cortei antes para evitar que o motor se afogasse. Conseguimos, nós realmente conseguimos. Ai não, não entra água no motor não. Isso. Não acredito que isso realmente funcionou. Não só essa foi a menor pressão em que qualquer um dos meus motores já funcionou, mas também foi o maior tempo de funcionamento que já consegui com um motor, usando uma quantidade tão pequena de ar. Ele funcionou por 4 minutos e 42 segundos apenas, com a pressão do reservatório de água do meu telhado. Espero que tenha achado interessante e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir.